Oi, gente, sejam bem-vindos de volta. Desta vez a casa vai cair. Não para mim, vai ser para o Império, né? Claro. Bom, gente, na aula anterior, nós estamos no nosso último episódio, Crise e Queda da Monarquia. No nosso último episódio, que foi especial, a gente falou sobre a Guerra do Paraguai. Então vamos dar uma resumida nesses períodos finais aqui da monarquia. Começando pela década de 60, nós temos uma política externa que, por exemplo, trazia benefícios e grandeza para o Império. Primeiro a questão Christie, né, que vai acontecer, que é uma briga do Império Brasileiro com a embaixada inglesa aqui no Brasil, e o Brasil vai ser mediado pelo rei da Bélgica, e ele vai favorecer o governo brasileiro, e de fato os ingleses, né, que é a maior potência do mundo, pede desculpas, né, por essa ação diplomática que existiu aqui no Brasil ao governo brasileiro. Então uma vitória no campo diplomático já em 62. Quase deu guerra entre Brasil e Inglaterra, né? Coitado do Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Entre o Império e a Inglaterra. Depois a gente tem de 65 a 70 a Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai. Esta guerra fortalece o Brasil como dominante, né, nação dominante na região da América do Sul, com certeza, né? Então a gente tem uma segunda vitória expressiva. Mas esta vitória vai trazer mudanças no perfil da monarquia, no perfil político do Brasil, né, na verdade. Então vai acontecer o seguinte: o Brasil venceu a guerra, se endividou pra caramba, né? Mas as mudanças foram mais na razão do exército. O que acontecia? O exército antes ele era baseado na Guarda Nacional, que tinha sido criada lá durante o período regencial. Essa Guarda Nacional era liderada pelas grandes oligarquias, que eram os tais coronéis. Mas com o advento da guerra teve que se formar um exército profissional no Brasil. E esse exército se separa da Guarda Nacional. Então o braço armado da monarquia, que antigamente era a Guarda Nacional, baseada naqueles proprietários, naqueles grandes agricultores que protegiam e faziam parte da política, aquele braço se separa. Agora o exército é uma questão, né, profissional. É um outro campo político, é um outro prestígio que se tem, é uma outra força política, para eu melhor me expressar aqui com vocês. Então, surge o exército, finalmente, depois da Guerra do Paraguai. E aí a gente tem figuras heróicas, né? Claro, o Barroso, o Almirante Barroso, a figura do Osório e do Caxias são figuras folclóricas e heróicas, né, deste conflito. Mas nós temos ligados a isso outras questões. Primeiro, o exército parou de ser castigo ser militar. Agora não, a gente tem uma nova classe querendo ser militar, buscando prestígio através do exército. Essa nova classe vai ter um novo pensamento intelectual, uma nova escola intelectual vai começar a surgir a partir daí. Mas que escola intelectual é essa? Uma linha mais positivista, que via a república, que enxergava na escravidão um problema e via a república uma saída. Então surge uma nova elite, e essa elite não é ligada ao império. Então, essa é a principal, né, consequência da Guerra do Paraguai para o Brasil. Além, claro, de uma crise econômica gigantesca que o Brasil começa a enfrentar. O país cresceu, a imprensa agora tem um outro perfil, começa a criticar mais o Império, e a questão abolicionista vem com força, porque os Estados Unidos conseguiram a sua abolição através de uma violenta guerra civil. E essa guerra civil motivava a abolição do Brasil, mas deixava a questão do Império mais receoso em relação a isso, porque o Império tinha muito medo, por exemplo, que existisse um conflito caso ele decidisse pelo fim da abolição de uma hora para outra. Então a abolição passou a ser vista como algo necessário, mas a população, os intelectuais queriam de forma imediata, o Império queria de forma gradual, e os proprietários, os cafeicultores, que eram os líderes do Partido Conservador, nem queriam, né? Então a gente tem mais esse ponto aí. A década de 70 também é marcada pelas viagens do imperador. Então a gente tem uma crise
né, se instaurando no Império, e o imperador faz o quê? Ele vai viajar. Mas na primeira viagem dele, em 1871, foi por causa da morte da sua filha mais nova, né? A Leopoldina acabou falecendo na Europa, então ele vai partir para lá para pegar os seus netos. Mas ele aproveita e dá uma volta e só retorna em março de 72. Antes de ir, é feita uma lei. A lei do ventre livre é criada no Brasil, neste período aí, né? O que o imperador faz nesta lei? Diz que a partir desse... Foi em setembro de 1871, se eu não me engano, que essa lei foi promulgada. Então, a partir desta data, todos os nascidos seriam livres. Só que as mães permaneceriam escravas. Então, aquela criança ficaria vinculada com a mãe até os 8 anos, e aí o proprietário decidiria: vende para o Estado ou fica com ele como escravo até os 21 anos, até ele ganhar a maioridade. É claro que é uma lei, né, que vai dar uma tapeada um pouquinho mais nessa questão dos abolicionistas. Mas ela tem um ponto positivo, né, que pouca gente sabe, é que a lei do ventre livre, ela agora obriga o registro, né, dos escravos. Então era o contrário. Modifica um pouco essa questão. Antigamente, se eu fosse um negro liberto, eu teria que comprovar a minha liberdade. Agora não. Agora o senhor de escravos vai ter que comprovar que aquela pessoa é uma escrava, tá? Então a gente tem uma modificação aí, né? Facilita bastante essa questão da liberdade, porque muitos às vezes eram abolidos e eram pegos lá, se rasgava o documento dele, volta a ser escravo e deu. Bom, outra questão que a gente tem que falar é que o próprio exército, ele é abolicionista. Ah, mas por quê? Porque dentro do exército e dentro das ideias republicanas que estão, né, surgindo ali dentro, também surgem ideias abolicionistas. Porque muitos escravos lutaram na Guerra do Paraguai. Então a gente tem uma criação de uma empatia, né, dos militares com os escravos que lutaram ao seu lado e mostraram valor. Muitos militares a perseguirem, e muitos ex-combatentes da Guerra do Paraguai a perseguirem cativos depois da guerra, que era uma profissão que existia, né, até então. Mas as viagens de Dom Pedro não param por aí. Em 1876 ele vai partir de novo, mas porque a sua esposa, né, estava doente, Maria Teresa. Ela não estava, ela fica na Áustria lá em repouso, e o Dom Pedro II viaja pelo mundo inteiro. Então é a grande viagem do Dom Pedro II, era o sonho dele, era conhecer o mundo. Enquanto ele sai para conhecer o mundo, e a gente sabe que ele vai para o Egito, porque ele tirou várias fotos, vai pela Europa, viajar pela Ásia, vai para o Congresso não, era o aniversário, né, o centenário da independência dos Estados Unidos, e estava lá o Dom Pedro no meio dos republicanos com um Graham-Bell testando o telefone, foi uma grande atração. E lá foi o Dom Pedro para a Europa. Pô, ele foi simplesmente ter um encontro com Victor Hugo, um dos grandes idealizadores do movimento republicano na Europa. Ele vai lá, se encontra com o Victor Hugo, tira uma foto, o cara adora o Dom Pedro II. Então a visão, né, do Brasil no exterior, ela se agiganta, ela fica enorme. Pô, o Dom Pedro II é o monarca moderno. Ele não usa mais as roupas da monarquia, ele usa um paletó, né? Ele usa a sua cartola. Então ele tem um outro olhar, né? O olhar do mundo externo para Dom Pedro II é um olhar super positivo. Mas no Brasil o movimento é o contrário, o olhar da imprensa, dos intelectuais, da classe política e até mesmo do povo, porque ele é escandalizado nos jornais em relação ao Dom Pedro II, diminui cada vez mais. Alguns atribuem que é porque quanto mais o rei quer deixar e mostrar de ser rei, mais a sua figura fica fragilizada e mais a imprensa vai atacar ele. Aí nós entramos agora na década de 1880. E essa é uma década tenebrosa para o Império, tanto é que acaba, né? Mas ele vai durar até o finalzinho ali. Pô, prof, o que tem? A questão abolicionista, pô, e a questão republicana. A gente está em 1880, por exemplo, não tem abolição de escravidão no Brasil. E só Cuba tinha escravos ainda. Então a questão fica cada vez pior para o Império nessa relação. E ele não toma atitude em relação à abolição. Por quê? Porque o centro político do Império é baseado no Partido Conservador. O Partido Conservador é baseado nas
oligarquias cafeicultoras do Rio de Janeiro, que são escravagistas, e do café paulista também, do Vale do Paraíba, que também são escravagistas. No Oeste paulista, a gente tem um crescimento do pensamento republicano, mas não em razão da escravidão. É um movimento republicano, mas não é abolicionista. Por quê? Porque aqueles cafeicultores também usam mão de obra escrava. Mas o estado de São Paulo começa a crescer na década de 80, começa a se tornar mais rico e mais populoso do que o Rio de Janeiro. Só que a participação política deles é menor do que a do Rio de Janeiro. E é nesta década que os paulistas, inclusive, vão criar o seu partido republicano, que vai dominar o Brasil, né, durante a República Velha. O movimento abolicionista de São Paulo também é muito forte. Ele é liderado por Luiz Gama e pelo advogado Antônio Bento de Souza e Castro. Então a gente tem em São Paulo dois movimentos distintos, eles não trabalham juntos. Um movimento abolicionista e um movimento republicano, porque aqueles republicanos de São Paulo não enxergavam na abolição da escravidão algo positivo, porque muitos deles, 50%, por exemplo, do Partido Republicano era composto por paulistas cafeicultores, e esses cafeicultores não queriam o fim da escravidão. Mas a pressão para o fim da escravidão aumenta cada vez mais, e aí o Império dá a sua última cartada em 1885, que é a Lei dos Sexagenários, né, libertando todos os escravos acima dos 60 anos. Essa lei revolta ainda mais os abolicionistas, porque um escravo com 60 anos, ou ele está morto há muito tempo, porque a expectativa de vida era baixíssima, ou ele está tão velho que ele vai sair e vai morrer, né? A míngua, sem emprego, sem comida, sem nada. Então é uma lei absurda que o Império vai criar, sob o ponto de vista, né, dos abolicionistas, e isso vai aumentar ainda mais o movimento pelo fim da escravidão no Brasil. Nós vamos ter vários movimentos, vários grupos de libertação dos escravos, né, que vão invadir fazendas, que vão libertar os negros de lá, os escravos. Próprios grupos, né, de escravos vão começar a buscar sua liberdade. Então a gente tem um estopim assim, do movimento. A gente tem um aumento, tá? Para corrigir, a gente tem um aumento da violência gigantesco, mas dessa vez não é só a violência do senhor de escravo para o seu escravo. O escravo agora está se revoltando, inclusive no dia a dia, para tu mostrares, por exemplo, no Rio de Janeiro, que era a capital, que tu era abolicionista, tu usava, ou tu colocava uma camélia, né, a flor, a camélia virou um símbolo em favor do abolicionismo. Então tu colocava às vezes um vasinho de camélia ali na tua varanda, ou colocava, né, um bottom ou uma flor, né, de camélia ali, para identificar que tu era um abolicionista e ajudaria, né, um escravo fugindo. Então a gente tem um movimento abolicionista cada vez mais efervescente, cada vez mais forte. Figuras importantes desse movimento abolicionista são Olavo Bilac, José do Patrocínio, André Rebouças, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Paula Ney. Então a gente tem diversos intelectuais, né, e lideranças políticas que lutaram em favor do abolicionismo, e esse movimento vai ficar cada vez mais crescente na arte, né, na imprensa, na escrita, então nas ideias da sociedade. Então o movimento abolicionista ele ganha muita força e ele é muito importante. Talvez percebendo isso, Dom Pedro ele tem uma terceira viagem, né? Ele vai programar uma terceira viagem em 1888 para cuidar da sua saúde na Itália. Então ele partiu lá para a Itália, ele vai fazer mais um tour na Europa, mas dessa vez ele está mais fraco, chamado de rei moribundo. A gente tem vários jornais, vários chargistas, né, famosos, muitos deles italianos, que vão fazer a imagem do rei como um rei moribundo. Aí o Dom Pedro partiu para a Europa, ele vai lá cuidar da sua saúde. Alguns dizem que propositadamente, porque no dia 13 de maio, a Isabel, que era a herdeira, ela vai assinar a Lei Áurea e vai libertar, né, com um texto bem curto e grosso, eu vou deixar aqui embaixo. Ela vai fazer a lei e pronto, estão libertos os escravos. Fim da escravidão. Com isso ela vai, claro, ganhar um apoio popular muito grande mesmo, e o apoio daqueles ex-escravos que vão ter lealdade, né, à sua pessoa, à sua imagem também.
O próprio Dom Pedro, quando ele chega, ele é aclamado. Meu Deus, chegou nosso rei, nosso imperador, perdão. Ele volta a ter um crescimento popular muito grande, né? Em razão dessa questão da abolição dos escravos. Mas para por aí. Porque ele tem bases políticas. O império não governa baseado no povo. Claro que é importante o apoio popular, mas a democracia, né, precisa do apoio popular. O império não. O império precisa de outras forças que vão manter o imperador no poder. Como, por exemplo, na questão mística e religiosa, o império precisa do apoio da igreja. Mas esse apoio da igreja ele já não tinha desde 1875, quando, numa ordem papal de perseguição à maçonaria, né, o Dom Pedro se intrometeu, porque era o padroado, a religião católica pertencia à figura do imperador, era a maior autoridade religiosa, e ele se intromete numa ordem do Papa e prende 2 bispos, né, por terem desacatado e perseguido, os maçons. Então a gente tem uma crise enorme com relação à igreja a partir de então. A questão militar eu nem preciso falar, né, que a gente tinha o exército cada vez mais descontente com o império, cada vez buscando nas ideias republicanas a mudança para o país, com uma participação política cada vez maior. A gente tem inclusive a fundação do Colégio Militar, a gente tem inclusive a fundação do Clube Militar, que é uma reunião do alto oficialato do Exército, onde eles debatem diversas ideias, entre elas as ideias republicanas principalmente. Então o Exército tem uma participação política e social muito maior pós-Guerra do Paraguai, e o Exército não queria mais ver com bons olhos o império, enxergava a república como o modelo ideal, e um governo que lhe daria mais poder, mais autonomia. Os republicanos paulistas também não queriam um império. Por quê? Porque eles queriam participar mais da política. E naquele império, eles não tinham uma grande participação política. Só que os grandes apoiadores do imperador, que eram os cafeicultores escravagistas, principalmente os que faziam parte do Partido Conservador e estavam no poder, eles vão romper, né, de forma litigiosa com o império, porque eles vão ficar indignados que a Lei Áurea não lhes deu uma indenização com relação à escravidão, né? Os escravos que foram libertos, eles foram libertos sem indenizações, e a gente já tinha um período de crise nesse setor, principalmente do Vale do Paraíba, por causa do café, da concorrência com o café paulista e com a mão de obra imigrante dos paulistas. Aí essa elite do Partido Conservador rompe de vez com Dom Pedro II. Então as bases do império estão enfraquecidas e é questão de tempo para o imperador cair. O imperador talvez não caísse porque a imagem dele era muito forte, né? Era uma imagem muito benquista ainda pela população e pelo meio político. Mas a sua herdeira, a princesa Isabel, não era assim. A gente vive um período machista, então uma mulher no centro do poder já era vista com maus olhos, né? E outra questão era o marido dela, o Conde de francês. Ele era parente da Maria Antonieta, aquela que morreu lá na Revolução Francesa, aquela rainha egoísta lá da França. E muitos faziam charge, né, dele com ela, a Antonieta do Brasil, a traidora da pátria, né? Ele é um francês. Então a questão sucessória era o grande problema. Se as bases do Dom Pedro estavam frágeis, o que viria após ele para o povo? E para as elites políticas? Não. Uma mulher? Não. Um francês? Nem brasileiro é? Não. Esses caras não podem governar o Brasil. E a figura do imperador estava muito fragilizada porque ele estava doente, ele tinha uma aparência doentia, ele estava frágil, apesar de só ter 62 anos, né, neste momento. Gente, o Dom Pedro II enxerga o fim do império? É claro que ele se preocupa e vê isso, e vê a crise. Por isso ele troca o seu gabinete ministerial em 1888, no final, e coloca o Visconde de Ouro Preto. O que ele teria que fazer, né? Ele teria que fazer uma reforma política e administrativa. E ele manda essa reforma para o Congresso, que é dominado pelos conservadores. Eles acham radical demais e devolve, volta. Então as tentativas de reformas de Ouro Preto não estão dando certo, e aí o Império começa a afundar cada vez mais na crise. Uma saída midiática, mas era uma saída que eu não vejo, por exemplo, alguns julgam essa saída, olha o que o Império fez, que coisa sem noção, e blá blá blá. Não, é uma jogada comum utilizada até hoje pela monarquia inglesa, né?
com os casamentos, por exemplo, dos seus príncipes, que fizeram um evento social gigantesco em que só a elite participa. O que o Visconde de Ouro Preto vai sugerir? Que se faça um grande baile, um grande evento, que se convide os membros, né, mais próximos assim da política brasileira para mostrar a grandeza da monarquia. Então, pela primeira vez durante o Império, vai ser feito um baile imperial majestoso, gigantesco, né, para mais de 3.000 pessoas. Eles vão usar a Ilha Fiscal, tinha um palácio lindo lá, e vai ser chamado de Baile da Ilha Fiscal. Ele vai acontecer na noite de 9 de novembro de 1889. E aí, enquanto este baile fiscal acontece, eles usam, por exemplo, esse baile fiscal para homenagear uma comitiva da Marinha Chilena que estava no Brasil, tá? E alguns dizem que, na verdade, foi para homenagear as bodas, né, de casamento da princesa Isabel que tinham acontecido no mês de outubro. A gente não sabe ao certo, mas se usou, né, da questão chilena para fazer um grande baile, unir a elite imperial em torno e mostrar a grandeza da monarquia. Então a gente tem uma festa robusta, regada de muita comida, de muita bebida e de muitos festejos em que calçolas naquela época ficaram lá no fim do baile jogados. Então a gente tem uma festa gigantesca. Ao chegar lá acompanhado do seu médico no baile, o Dom Pedro está chegando todo moribundo com o seu médico, lá ele dá uma tropeçada já no início do baile, quase cai, e aí ele fala, opa, a monarquia tropeça, mas não cai, dá uma brincada, mas o que acontece nesse meio tempo? Até esse é um detalhe bem interessante, né? O Benjamin Constant, que é um dos líderes, ele era um militar que serviu na Guerra do Paraguai, já tinha ideias republicanas, ele era um radical republicano há muito tempo, né? Ele estava porque a sua esposa brigou com ele. Por que tu não foi convidado para esse baile? Ele era um coronel do exército. Ele fica na beira do lago assistindo a grandeza com a sua filha e sua esposa, assistindo o baile de fora, assim como vários populares fizeram ali. Naquela noite, no clube militar, a gente tem a reunião fatídica, né? Uma reunião muito importante, porque os militares começam a elaborar o seu golpe. A gente não tem só militares, né, nesse movimento republicano, nós temos outras lideranças, mas vamos lá, ó. O Deodoro da Fonseca, ele é a maior patente do exército, ele é o presidente do clube militar, então ele estava envolvido no assunto, apesar de não querer, né, o movimento republicano, não querer dar o golpe. A gente tem o Benjamin Constant, que é um dos grandes líderes desse movimento por parte do exército, é um grande republicano. A gente tem Solon Ribeiro, nós temos Rui Barbosa, aí já era uma elite mais civil, né? Que também era um dos grandes intelectuais, ele era um polímata, sabia tudo, era um cabeção. Aí ele estava lá sempre com as suas ideias republicanas, sempre na linha de frente do movimento. Quintino Bocaiúva, né? A gente tem um outro membro republicano representando, né, as elites civis, assim como Aristides Lobo e Francisco Glicério. Então a gente tem várias reuniões republicanas acontecendo, e o Deodoro da Fonseca é convencido de retirar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Mas o Deodoro da Fonseca, ele não queria, ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, ele era muito leal ao Dom Pedro. Ele só dizia, deixa o imperador morrer. Não deu o golpe com ele vivo. Mas o pessoal começa a dizer, não, porque começam a mentir, inventar histórias e boatos, tu vai ser preso, vão prender tal ali, tu vai ser descoberto, tem que agir. Começam a pilhar o Deodoro, então na manhã do dia 15 de novembro, ele parte para o Paço Imperial, e aí a gente já tem um hiato, a gente não sabe o que aconteceu ali dentro. A gente sabe que ele retira o Visconde de Ouro Preto do gabinete, ele marca uma reunião com o imperador para se trocar o gabinete ministerial todo, e a partir daí a gente começa a ter, né, fofocas, a gente começa a ver o grupo republicano do exército começar a pilhar o Deodoro da Fonseca, dizer, não, o imperador vai colocar o Silveira Martins lá, que é um cara que tu não gosta, que até vocês disputaram um amor e ele ganhou e tu ficou muito bravo com ele, é um inimigo pessoal teu, e é esse cara que vai virar o presidente do Conselho de Ministros. O imperador nem sabia disso, na verdade estava esperando um encontro, né, com o Deodoro, mas esse encontro nunca aconteceu. O Deodoro até foi para casa porque ele estava com uma crise de falta de ar, né, e aí ele vai lá e instaura
a República, ele decide, né, no final do dia, sim, proclamar a República. Aí a gente tem uma diferença. A República, ela é proclamada, professor? Sim. Então o termo correto que se usa nos livros didáticos, proclamação da República, ele é correto. Mas ele é feito a partir de um golpe? É óbvio. Toda mudança de poder, né, em que tu rompe com as leis daquele momento, é um golpe. Se tu não fizer uma mudança de governo através das leis, é um golpe. Então, é o nosso primeiro golpe militar? Mais ou menos, porque em 31 os militares também quase escantearam Dom Pedro I, né? Vai-te embora. Então a gente tem uma sucessão de golpes na política brasileira. Bateu uma crise, o golpe é a resposta. Então há uma proclamação da República, mas ela é feita através de um golpe militar, para deixar essa questão bem clara aí para vocês. Tá legal? O que acontece com o Dom Pedro? Ele é informado, né? Ele diz, não, esse movimento não vai dar certo. Só que aí o movimento republicano rapidamente envia ele para o exílio. No dia 17 ele está partindo para Portugal. Galera, muito obrigado mais uma vez, né, por assistirem essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo agora, República Velha. Muito obrigado e tchau!